A parábola dos lavradores maus. Mateus capítulo 21, versículos 33 a 46. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: A meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: Fará perecer horrivelmente a esses malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhes Jesus: Nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. A parábola contida nesses versículos foi proferida com especial referência aos judeus. Eles são os lavradores aqui mencionados. Os pecados deles é que estão retratados aqui. Disso não há dúvida, pois está escrito que era a respeito deles que Jesus falava. Mas não devemos nos exaltar dizendo que essa parábola nada contém para os gentios. Nela estão contidas lições tanto para os judeus como para nós. Vejamos quais são. Antes de tudo, vemos os privilégios distintivos que Deus se agrada em proporcionar a certas nações. Ele escolheu Israel como seu povo peculiar. Ele os separou das outras nações da terra e lhes concedeu incontáveis bênçãos. Ele deu a Israel revelações de si mesmo, enquanto o restante da humanidade continuava em trevas. Ele deu aos israelitas a lei, as alianças e os oráculos de Deus, enquanto os outros povos foram deixados como estavam. Em suma, Deus tratou com os judeus à semelhança de como um homem trata de um pedaço de terra que cerca e cultiva, enquanto todos os campos ao redor são deixados sem cultivo como terras devolutas. A vinha do Senhor era a casa de Israel. Isaías 5:7. E quanto a nós, não temos nenhum privilégio? Sem dúvida, temos muitos. Temos a Bíblia e a liberdade, cada um de nós, para lê-la. Temos o Evangelho e a permissão de escutar e crer. Dispomos de abundantes misericórdias espirituais, acerca das quais bilhões de homens nada sabem. Quão agradecidos deveríamos ser! O mais pobre entre nós pode dizer a cada manhã: há bilhões de almas imortais que estão em pior situação do que eu. Quem sou eu para ser diferente? Bendize ao Senhor a minha alma. Em seguida, percebemos como as nações fazem mau uso dos privilégios de que dispõem. Quando o Senhor separou os israelitas dentre os outros povos, tinham o direito de esperar que eles serviriam a Ele e obedeceriam às suas leis. Quando um homem cultiva uma vinha, tem o direito de esperar frutos. Mas Israel não retribuiu adequadamente todas as misericórdias divinas. Eles se misturaram com os pagãos e aprenderam caminhos pecaminosos. Eles se endureceram no pecado e na incredulidade. Voltaram-se para os ídolos. Não guardaram as ordenanças de Deus. Desprezaram o templo de Deus. Recusaram-se a ouvir os profetas de Deus. Maltrataram aqueles a quem Deus enviou para chamá-los ao arrependimento. E, finalmente, levaram sua iniquidade a um ponto extremo, matando o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo.
E o que nós estamos fazendo com os nossos privilégios? Essa é uma pergunta muito séria que deveria nos fazer refletir. É digno de temor que nossa nação não esteja vivendo de acordo com a luz e as muitas misericórdias que já temos recebido. Devemos confessar, envergonhados, que milhões de nós parecem estar vivendo totalmente sem Deus nesse mundo. Devemos reconhecer que em muitas cidades e povoados, Cristo parece não ter nenhum discípulo e parece não haver ninguém que creia na Bíblia. É inútil cerrarmos os olhos diante desses fatos. O fruto que o Senhor está recebendo de sua vinha em nosso país, comparado com o que deveria ser, é desgraçadamente pequeno. Temos razões para pensar que somos tão provocadores quanto os judeus aos olhos do Senhor. Em seguida, vemos o terrível acerto de contas que algumas vezes Deus faz com nações e igrejas que usam mal seus privilégios. Chegou finalmente o tempo em que a longanimidade de Deus para com seu povo se esgotou. 40 anos após a morte de nosso Senhor, o cálice de suas iniquidades transbordou, e eles receberam pesado castigo por seus muitos pecados. Jerusalém, a cidade santa, foi destruída. O templo foi queimado. Eles mesmos foram espalhados por toda a face da terra. O reino de Deus foi tirado e entregue a um povo que lhe produzisse os respectivos frutos. Será que o mesmo acontecerá conosco? Virão os juízos de Deus sobre essa nação por causa de sua infidelidade em face de tantas misericórdias? Quem pode dizer? Só podemos afirmar aquilo que o profeta disse. Abre aspas. Tu, ó Senhor, o sabes. Fecha aspas. Jeremias 15:15. Porém, sabemos que o julgamento tem sobrevindo a muitas igrejas e nações nos últimos 1900 anos. O reino de Deus foi tirado das igrejas cristãs no norte da África. O poder do islamismo tomou o lugar da maior parte das antigas igrejas cristãs no Oriente. Por isso, convém que todos os crentes intercedam insistentemente em favor de nosso país. Nada ofende tanto a Deus quanto a negligência em relação aos nossos privilégios. Muitos nos têm sido dado, e muito nos será requerido. Por último, vemos o poder da consciência até mesmo sobre os ímpios. Os principais sacerdotes e anciãos descobriram, por fim, que a parábola de Nosso Senhor visava especialmente a eles. Aquelas últimas palavras haviam sido cortantes demais para que não fossem percebidas. Eles entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. Em cada congregação, existem muitos ouvintes do Evangelho que se encontram exatamente nas mesmas condições desses infelizes judeus. Eles sabem que é verdade aquilo que ouvem domingo após domingo. Eles sabem que estão errados e sabem que cada sermão os condena ainda mais. Contudo, não têm a vontade nem a coragem de reconhecer isso. São muito orgulhosos e muito amigos do mundo para confessar os erros passados, tomar a cruz e seguir Cristo. Devemos tomar precaução contra esse horrendo estado mental. O dia final provará que houve muito mais consciências perturbadas entre os ouvintes do que jamais os pregadores desconfiaram. Haverá milhares e milhares de pecadores que, como os principais dos sacerdotes judeus, foram condenados pela própria consciência, mas que mesmo assim morreram sem se converter.